Oi pessoal, tudo bem? Olha, estou passando aqui para falar de um assunto importantíssimo com vocês. A gente sabe que o mundo está doente, é uma bobagem que existe, é polarização por isso e por aquilo, e política principalmente. Tem um bocado de louco querendo mandar no mundo hoje em dia. E eu ouço dizer sempre, antigamente eu não acreditava nessa história não, né? Mas eu estou a cada dia mais crente de que é necessário que nós estejamos sempre ao lado de alguém que conheça como evitar a nossa doença mental. E aí você pode parar e pensar, poxa, será que eu preciso alguma vez na minha vida ir a um psicólogo? Mas chega um determinado momento também que é preciso que você vá a um psiquiatra, né? Para que ele faça um exame mais detalhado em você, que esse médico acabe estabelecendo medicamentos, que aí já entra o tratamento químico. Enfim, é uma doideira total esse nosso mundo. E chega o momento também em que você deve procurar um neuropsicólogo. Neuropsicólogo? É isso mesmo? Pois é, neuropsicólogo. Eu conversei com um neuropsicólogo, uma profissão que tem uma função excepcional no tratamento da doença mental, na base, da conversa, sem química. Então, eu fui procurar um profissional especializado nessa área, o Dr. Jorge Luiz Oliveira, e ele deu um show falando de várias coisas ligadas à neuropsicologia. E eu gostaria então que você acompanhasse com detalhes, curtindo naturalmente essa reportagem, deixando também o seu comentário, deixando a sua dúvida, deixando a sua pergunta, para que a gente possa encaminhar ao profissional, tá certo? Vamos então começar com a seguinte pergunta: o que é a neuropsicologia? A neuropsicologia ela vai estudar, além do comportamento, o desenvolvimento cognitivo, de cada pessoa. Então, pessoas elas têm processamentos diferentes. Algumas pessoas têm mais dificuldade em determinadas coisas, outras não. Então, essa avaliação da neuropsicologia é que vai trazer resultados, que vai fazer com que o indivíduo ele venha identificar realmente as suas necessidades e começar a trabalhar em cima daquilo para poder ter uma qualidade de vida melhor. Qual é o perfil do paciente da neuropsicologia? Geralmente as pessoas que sofrem aí com TDAH, com autismo, o TEA, transtorno espectro autista, e demência, Alzheimer. Então são vários diagnósticos, ou vários transtornos que as pessoas têm certo tipo de dificuldade. Então faz com que elas venham procurar esse tipo de atendimento, que é saber realmente o que está acontecendo com ela. Algumas pessoas têm alguns traços, mas não define, não conclui aquilo que ela muitas vezes espera, e outras com certeza têm essas dificuldades, e mostrada lá através dos relatórios, laudos, que venham comprovar e essa pessoa também ter algumas vantagens relacionadas a essa questão dos transtornos que são desenvolvidos aí ao longo do processo da vida. Quais são os traços principais que determinam a necessidade da pessoa necessitar exatamente de um neuropsicólogo? Aí vai depender do caso, Cada caso é um caso diferente. Mas a falta de atenção, por exemplo, a déficit de atenção. Tem pessoas que têm dificuldade, têm atenção muito dividida, por exemplo. Pessoas que esquecem muito das coisas. Pessoas que têm essa dificuldade, muitas vezes, em aprender. Ou só aprende aquilo que lhe interessa. Então, pessoas que têm certo tipo de dificuldade em se organizar. Então, tudo isso são contribuições que a gente vai buscando de informação para poder detectar determinado tipo de transtorno, por exemplo. O senhor diria que a neuropsicologia é um nível mais avançado no tratamento da pessoa que tem necessidade de estar sempre com um psicólogo ao lado? Não é bem assim um nível bem avançado de tratamento, mas é uma investigação mais apurada para que o indivíduo ele possa buscar os profissionais que vai acompanhar de uma forma de que cada necessidade
né, ela tem aí para poder ter essa qualidade de vida melhor, né? Então, assim, a neuropsicologia, ela entra no sentido de apurar esses fatos e trazer a pessoa essa necessidade de entender aquilo que ela tem, e outros profissionais vão atuar para um desenvolvimento melhor dessa pessoa. O encaminhamento para um neuropsicólogo é feito pelo psicólogo? É ele quem sente a necessidade? O psicólogo, ele pode fazer, também o psiquiatra, né? Talvez a pessoa seja acompanhada por um psiquiatra e tenha essa recomendação em fazer, né, essa avaliação para ter uma conclusão. Às vezes o psiquiatra, né, está trabalhando com o paciente e sente essa necessidade de encaminhá-lo para um profissional da área da neuropsicologia, né? Porque eles não fazem esse tipo de avaliação. Então é essa avaliação que vai testificar. E essa avaliação, geralmente, ela é feita por um neuropsicólogo, uma pessoa que faz, né, que tem uma especialização para poder trazer, né, a essa pessoa um resultado ali segundo as margens ali, cientificamente falando, né, que vai enquadrar essa pessoa em determinada situação. É mais fácil a descoberta de uma necessidade desse tipo, ou de um problema do ponto de vista neuropsicológico, em pessoas adultas ou na criança também? É muito simples se detectar isso, doutor? A gente tem uma percepção, né, mais apurada, principalmente quem é da área, né, da psicologia, da psiquiatria, né, você tem um olhar mais clínico relacionado a isso. Você percebe determinados comportamentos, seja criança, seja adulto, seja idoso. Então a gente tem um olhar mais clínico e essa percepção mais ampliada para que, né, a pessoa ela venha procurar um tratamento de uma forma mais adequada. Então a pessoa realmente ela deve ser encaminhada logo que os primeiros sinais apareçam. Sim, é necessária uma investigação, porque quanto mais cedo, né, você tem um diagnóstico, mais é mais fácil de você corrigir, né? Corrigir no sentido da pessoa se readaptar, na verdade. Ela sabe que existe um problema, né? E que aquilo ali não tem como mudar, mas eu aprendo a lidar com isso. Então a minha vida ela fica mais saudável. Não é que eu vou pegar, né, desse transtorno ou de um diagnóstico e fazer com que isso venha a ser o final da minha vida. Não. Eu só preciso aprender a lidar e eu vou ter minha vida tranquilamente, como qualquer outra pessoa. Doutor, existem sinais na criança que logo identificam a necessidade da busca de um profissional para tratamento da saúde mental? Sim, claro. Por exemplo, crianças, né, que demoram muito tempo para falar. Então já é algo preocupante, né? Quando o senhor fala assim, demora muito para falar, significa o quê? Que idade é ideal ou a idade, diria, normal para a criança começar a falar? Não, a criança geralmente, né, ela começa a falar as primeiras palavras. Tem criança que com 8, 9 meses já começa ali, papá, mamãe, né, tá ali tentando reproduzir aquilo que ouve. Então isso significa dizer, né, que quando a criança ela demora muito de falar é porque ela tem um problema auditivo. Ela não está escutando para reproduzir. Então ela reproduz até gestos. Mas, assim, a reprodução da voz, ela fica bem limitada porque ela não consegue ouvir. E às vezes as pessoas acham que é normal, né? Então demorou, a criança tem 1 ano e não consegue falar, 2 anos e não consegue reproduzir direito, ou tem uma dificuldade, né, uma fala assim bem diferente, né, falando no sentido, não consegue reproduzir com clareza. Então isso faz com que você venha perceber que existe algo que não está coincidindo com essa realidade. Aí é necessário sim buscar um profissional, quanto antes melhor, porque aí você vai procurar um fono, né, para poder fazer uma investigação, se a pessoa está ouvindo bem ou não, como é que está esse processo de reprodução, de entendimento. É porque às vezes a gente acha que uma coisa pode ser outra. Certo. Então, agora, existe o outro lado também, né? A criança superdotada, que não é um grande negócio hoje em dia, não, doutor? Sim, a criança superdotada, né, ela tem as suas vantagens e desvantagens, né? Todo mundo tem isso. Todos nós temos as nossas vantagens e desvantagens, seja em qualquer situação, né? Seja a criança superdotada ou não, né? Porque quem não é superdotado vai ter suas dificuldades de muitas vezes de aprender, de desenvolver alguma coisa, né? E já tem essas pessoas que são superdotadas que têm esse avanço, mas também tem um certo tipo de prejuízo, porque ela sempre está na frente de todo mundo.
Certo. Das pessoas consideradas normais. Normais, né? Certo. Agora, uma vez no consultório de um neuropsicólogo, para sempre essa pessoa deve estar? Ou vai ter um dia que o Dr. Jorge vai dizer, está liberada, viva a sua vida? Existem pessoas que têm a facilidade de entender, né? De compreender o processo. E assim, psicólogos, né? Eles têm, né? Essa tendência até de dar um certo tipo de alta. Mas o indivíduo, se realmente ele se preocupa com a sua saúde mental, ele não desiste de fazer terapia. Porque é importante, é muito significativo. Quanto mais a pessoa ela está sendo acompanhada, melhor para ela. Mesmo se sentindo numa condição de estar bem, né? Como as pessoas dizem, estou de boa aqui. Estou de boa, mas até que ponto? Mas pode chegar alguma coisa aqui, outra ali, que venha me fazer voltar aquilo que já existia. Então, assim, essa é a importância, né, de você ser, né, escutado e você aprender a reproduzir de uma forma diferente. Então, quanto mais eu entendo que a psicoterapia é importante, eu começo a me abrir, eu começo a gerar confiança naquilo que o outro, o profissional, ele está tentando fazer com que eu venha entender. Doutor, para a gente concluir, é verdade que todo ser humano precisa, pelo menos uma vez na vida, estar diante de um psicólogo para conversar, expor seus problemas e curar as suas dúvidas, queria assim? É porque a psicologia, ela não é algo que a gente aprende desde criança. Não é isso? A gente só entende, né, ou busca essa relação com um profissional da área de psicologia quando a gente está sofrendo algo. Então, para que a gente não venha sofrer tanto para procurar um profissional, a importância de você, o quanto antes procurar, é melhor. Porque você vai aprendendo a lidar com seus conflitos internos. Então tem coisas que para você pode ser fácil de se resolver, mas que para outra pessoa é muito difícil. Então isso vai ter uma variação muito grande de cada ser, de cada indivíduo. E as pessoas, quanto mais cedo ela procura uma psicoterapia e ela passa por esse processo de psicoeducação, né, de entender, né, o processo, como é que eu vou encarar e lidar de uma forma com cada coisa que eu vivo, sabendo separar as coisas, a gente entra no nível de consciência plena, né, onde eu vou enxergar os meus pensamentos e sentimentos, ter um discernimento para decidir, né, aquilo que eu posso fazer com eles. Então, ou eu vou aceitá-los e sofrer, ou eu vou compreender de uma forma diferente e sair desse sofrimento que a gente sente, mas sair de um sofrimento em busca de ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, eu vou sentir a dor, mas essa dor não vai me derrubar. Eu vou continuar de pé lutando. Então, eu vou sofrer menos. Mas se eu cair, eu vou ter aquele delay, né? Para até eu levantar e entender o processo, isso vai me demorar um pouco. Por isso a importância de quanto mais cedo a pessoa, né, entender que a psicoterapia é importante e investir nisso, melhor para ela, que ela vai ter uma fase, né, jovem, adulta e idosa mais preparado, porque isso não aprende assim, né? Os pais não ensinam sobre isso, a escola não ensina sobre isso, apesar de hoje estar se falando tanto sobre a importância da psicoterapia. Mas só quem sabe é quem passa, né? É quem entra no consultório para poder expor ali todas as suas necessidades e decidir agir de uma forma diferente, mudando seu comportamento por meio de uma orientação psicológica. Aliás, o mundo inteiro deveria ter, né, um psicólogo para curar os problemas mentais que a população enfrenta, né, doutor, hoje em dia. É verdade. Assim, não é assim uma cura, sabe? Mas assim é você aprender a lidar. Quanto mais eu abro o meu entendimento e amplio essa perspectiva, melhor eu vou conseguir lidar com isso, né? Com esses problemas que vier. Então, eu aprendendo a administrar tudo isso aqui na minha mente, né? Eu administro, como eu disse, eu tenho minha consciência plena, eu vou administrar melhor, eu vou separar, né? Eu vou entender que existe um sentimento, existe um pensamento, mas até que ponto, né, esse sentimento e pensamento ele pode interferir na minha vida emocional. Então, ou eu vou me entregar a esse sofrimento, ou eu vou entender que, já senti, já sofri, mas agora eu preciso prosseguir. Então, isso faz com que a gente venha ter essa vida mais leve, mais tranquila e
fazendo sempre esse redirecionamento, né, de uma forma que o indivíduo ele venha se sentir mais seguro e mais feliz.